Louvado seja Deus. Por favor, Vanessa. Boa noite, eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Bom, igreja, eu me formei há uns 3 anos atrás, quase 4 anos agora, eu sou fisioterapeuta. E quando eu fazia faculdade, eu trabalhava dando aulas de espanhol, porque eu gostava muito, eu tinha curso de idioma, e para manter minha faculdade, que era Xerox, essas coisas, desde que eu estava numa pública, eu trabalhava. E era muito assim, difícil, mas eu adorava o que eu fazia. Aí eu me formei. Depois que eu me formei, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Eu fazia estágio numa clínica de nome aqui em Goiânia, e eu achava que eu ia ser contratada de início. Mas nunca me deram a oportunidade. Eu levei meu currículo umas 15 vezes. Isso porque eu era assim, super elogiada lá. E falavam, não, você vai entrar, quando você formar, a gente vai te contratar. E nada. E eu fiquei 1 ano assim, sem emprego, sem nada. Aí eu reclamava, nossa, mas eu reclamava. Nessa época eu estava desviada dos caminhos do Senhor. E eu vivia reclamando. Aí eu tinha um namorado nessa época, e ele era professor. Aí ele falava pra mim, nossa, Vanessa, bem que você podia dar aula, né? Você já deu aula, eu corrigia as provas dele, né? Aí eu falava, quem sabe, né? E nisso eu comecei a atender com uma maca. Eu ia de casa em casa com o nome da minha sogra, que ela falou, Vanessa, você vai trabalhar aqui atendendo de casa em casa. Eu falei, então tá. Aí ela comprei uma maca e comecei a atender. E assim, Deus me honrou assim de forma grandiosa, porque depois disso que eu comecei a atender, eu arrumei muitas clientes, e depois comprei meu carro, comecei a atender, e hoje eu atendo em muitos condomínios de Goiânia, e graças a Deus, Deus me honrou muito. Só que eu falava assim, gente, até quando eu vou aguentar? Porque é um serviço muito cansativo, pelo fato de carregar uma maca, de fazer muito esforço, que é muito manual. Eu falava assim, eu queria ter um outro caminho para seguir, e aí eu pensei, vou fazer vestibular de novo. Aí ele me apoiou muito, na época, assim, a gente estava noivo, ele falou, não, Vanessa, faz, que aí eu te coloco nas escolas, que ele já dava aula nas melhores escolas de Goiânia. E eu peguei e falei, então tá. Aí na época do vestibular, a gente rompeu. E eu peguei e fiquei muito mal. Aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Eu faço esse vestibular ou não? Isso eu já estava bem na minha profissão, ganhando melhor e tal, mas mesmo assim eu ainda queria, pelo fato de não saber como vai ser meu futuro, trabalhando assim dessa forma. Por não ter algo fixo, né? E se eu parar de trabalhar também não tem nada. Aí eu peguei e falei, vou lá fazer o vestibular. E assim, eu muito mal, aí eu fui fazer o vestibular. Eu sinceramente, eu pensava que eu não passaria. Eu fiz na UFG. Aí eu passei. E eu passei muito bem colocada, tinha 12 anos que eu não estudava. E foi assim, foi uma vitória tremenda. E eu continuei, eu falei, agora eu vou seguir em frente. Só que assim, irmãos, eu trabalho assim muito, porque eu não poderia, porque eu fiz dívida de carro, eu não poderia parar de trabalhar para fazer a faculdade. Eu assumi algo que eu ia ter que sacrificar muito. E eu falei, eu vou em frente. E eu fui. Aí continuei no primeiro período, lá tem um centro de línguas no UFG, que é para dar aula na faculdade mesmo. Aí você passa por um concurso lá. Aí no primeiro período eu falei assim, eu vou fazer esse concurso. Aí todo mundo falou assim, Vanessa, tá doida. Primeiro período eu falei, gente, mas eu já dei aula e tal. Aí eu fiz a prova e não passei. Aí tudo bem, todo mundo ficou rindo de mim, mas você também, primeiro período, não sei o que. Eu falei, gente, daí adquirir experiência, né? E aí nesse semestre agora eu fui tentar de novo, né? Eu falei, eu vou insistir. Eu falei, eu quero dar aula lá, vou insistir. E aí eu fui fazer a prova e graças a Deus, Deus me honrou, eu passei. Eram 15 pessoas, passaram 3. E eu fui uma das aprovadas. Assim, irmãos, eu não tenho tempo de estudar. Eu acordo às 5 da manhã, eu atendo de manhã uma paciente das 5h40 da manhã. Depois eu vou para a faculdade, chego atrasada todos os dias, que os professores compreendem, assim, com o meu trabalho. Saio correndo toda vez, não tenho tempo de estudar. Mas assim, o máximo que eu tô lá, eu aproveito. E aí Deus me honrou com essa vitória que foi passar nesse concurso. E agora eu vou dar aula. E o povo fala assim, meus pacientes, Vanessa, mas você não tem tempo, como você vai dar aula? Eu falei, não, gente, mas é no sábado. Aí elas falam assim, nossa, como você vai conseguir? Eu falo assim, não, tudo a gente consegue. Basta a gente acreditar nos planos de Deus para a vida da gente. Hoje eu tô muito feliz, porque por mais que lá, irmãos, não é pelo valor do salário, lá a gente ganha uma bolsa de R$200. Mas para mim foi uma vitória enorme, porque eu sei que eu tô plantando no meu currículo, que é uma coisa que no futuro eu quero dar aula na universidade mesmo. E para mim eu fiquei muito feliz por Deus ter me honrado com isso. E é nosso que eu queria dar esse testemunho, tá bom? Deus eu me lembro muito bem quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu vim, que o Pedro me convidou, a pastora Cíntia falou que, né, Deus falou através dela, né, que falou pra mim assim, você mudou de curso. Ela falou, e Deus vai te honrar grandiosamente nessa área. E ela não sabia que eu fazia outro curso, e eu nunca me esqueço disso. Aí eu falei, nossa, Pedro, e assim, eu tava querendo desistir na época, porque eu tinha